Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha o podcast Descomplexando. Eu sou a Giovana Vitória, integrante do PET Química e Física. Eu sou a André Iguchi, também parte do PET Química e Física. E hoje a gente está com um convidado muito especial aqui para conversar com a gente nesse episódio, que é o coordenador Klaus, do CEPID. Por favor, professor, se apresente. Obrigado, Giovana. Obrigado, André, pela oportunidade. Bom, eu sou o professor Klaus, do Departamento de Estatística. Atualmente estou coordenador do CEPIDS, que é o Centro de Promoção para a Inclusão Digital, Escolar e Social. E antes de eu iniciar, eu gostaria de fazer minha autodescrição. Eu sou um homem de cabelos brancos, pele branca, olhos verdes, uso óculos de grau, tenho nariz e boca fina, estou vestindo uma camisa azul com umas bolinhas de cor, tenho 59 anos, 1,75 m, estou calçando também um sapato preto e uma calça bege. Muito obrigado por poder estar aqui com vocês, é uma honra e eu que agradeço. Imagina, professor, a gente que agradece por ter aceitado o nosso convite, que é muito importante trazer essa inclusão tanto para ouvintes quanto para outras pessoas aqui no nosso podcast. A gente falou, né, que o senhor é coordenador, assim como o senhor também falou que atualmente o senhor é coordenador do CEPIDS. Afinal, o que é o CEPIDS? Ele é um programa? Ele é um prédio? Assim, às vezes alguns alunos passam ali na frente do prédio do CEPIDS aqui dentro do campus e acabam não sabendo o que é. Uhum. Bom, o CEPIDS, na verdade, ele é um centro de pesquisa, né, na área de inclusão, na área de educação inclusiva. Ele completou aí 15 anos de existência. Antes mesmo dele existir como estrutura física, né, nossas pesquisas na área de educação inclusiva elas já começaram já nos anos 2000. Então, e aí com a demanda que nós tínhamos de formação de professores, porque o CEPIDS é um centro de formação de professores, né, e também para receber os nossos estudantes da Unesp, para fazer atendimento a pessoas com deficiência. O foco é as pessoas com deficiência, né, e a inclusão dessas pessoas tanto no mundo do trabalho, mas principalmente na questão da educação, né? E então o centro é um centro de pesquisa, na verdade, onde a gente construiu esse centro, né, com recursos que nos foram concedidos há 15 anos atrás, pouco mais de 15 anos atrás, na época o Banco Nossa Caixa, né, também a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado nos cedeu recursos e também a Unesp nos ajudou a construir um centro que, então, ele tem, como já disse, né, a finalidade de trabalhar a questão de formação de professores, formação dos estudantes que estão em formação, né, inicial, continuada, né, e hoje ele é um centro de pesquisa e de formação. É muito legal ver que a Unesp ela traz essa formação para alguns alunos, porque a gente tem bastante curso de licenciatura, mas só voltado para as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência. E é muito importante trazer isso para dentro da universidade. Muitas vezes a gente vai com essa formação de professor, mas a gente não sai com essa capacidade de lidar com todos os tipos de público, de todos os tipos de aluno. Isso é importante, André, que você está falando, porque a inclusão hoje é uma agenda internacional. A gente está falando de uma educação para todos. Embora o CEPIDS tenha um foco muito na área da inclusão das pessoas com deficiência, a gente tem uma preocupação com educação inclusiva de forma geral. E formar pessoas, e quando eu falo pessoas, nós estamos falando de estudantes, né, em formação inicial e professores que estão nas escolas, né, a gente também faz um trabalho, a gente teve PIBID lá, nós fazemos atendimento a crianças, jovens e adultos com deficiência, também para a inclusão dessas pessoas, principalmente na escola, na educação, né? A inclusão ela é, então, o centro de toda, vamos dizer assim, o objeto de trabalho, de estudo do CEPIDS, porque exatamente vai ao encontro de uma agenda que é exatamente propor, né, a inclusão de pessoas na educação do ponto de vista, né, pleno, né, onde todos possam participar, todos possam aprender. Não é só dar acesso, mas também permanência e participação. É muito importante isso daí também. E como o senhor falou, qual que é o público-alvo em específico do CEPIDS? É só adolescentes? É só as pessoas que estão no programa que podem participar? Uhum. Bom, Giovana, nós atendemos, por exemplo, pessoas desde, né, jovens, né, pessoas, crianças, né, na fase inicial, nos anos iniciais, né, até adultos, né? Então, nesses 15 anos de história do CEPIDS, né, nós atendemos mais de 300 pessoas,
né, com as quais nós identificamos as potencialidades, as habilidades de cada uma delas, e dentro da expectativa, dos desejos e enfim, do que eles esperavam que a gente, né, pudesse ajudá-los, principalmente na questão da inclusão escolar, que a gente puder. Então a gente trabalhou em uma faixa etária muito grande de pessoas, e também tem muitos estudantes dos cursos de licenciatura, principalmente da FCT, que foram bolsistas, estagiários, né, trabalharam com projetos de pesquisa que nós desenvolvemos e ainda continuam trabalhando. Então, nós temos nessa história toda aí um número muito grande de pessoas e de faixas etárias muito distintas e variadas, né? É muito legal isso aí. Teve algum caso nesses 15 anos, assim, que chamou mais atenção? Falou, não, esse caso muito específico foi o que marcou para mim enquanto estava sendo coordenador do CEPIDS. Olha, Giovana, nós já tivemos muitos casos interessantes. A gente, graças a Deus, nós temos muitos casos de sucesso e não só... claro, a gente trabalhou com muitos professores, formando muitos professores, depois tem casos do PIBID com escolas no contexto institucional, né? Uhum. Mas em termos de casos de sucesso, em termos de pessoas, a gente tem 2 casos de sucesso que a gente que eu sempre gosta de contar, porque primeiro que nós temos uma Ritinha, que foi uma das primeiras pessoas com as quais que chegaram até nós, né, e ela chegou sem estar alfabetizada, né, e aí a ideia que a gente trabalha é exatamente trabalhar dentro do que a gente chama de uma abordagem construcionista, contextualizada e significativa. Eu vou explicar o que significa isso para vocês entenderem por que da Ritinha é um caso interessante. Porque quando a gente está falando de construcionismo, é uma teoria de Seymour Papert, que era um americano que usa tecnologias, e ele fala sempre que o aprendizado pode ser muito bem sucedido com a questão de você construir algo, né, por meio das tecnologias. Você construir algo, pode ser um mapa, pode ser uma maquete, pode ser, enfim, uma peça de teatro, etc. E aí o contextualizado e significativo foram 2 características que foram adicionadas a essa abordagem pela professora Elisa, que também é professora aposentada aqui da Unesp, da FCT, e que acrescentou contextualizado e significativo. Então, a ideia do trabalho que nós fazemos no CEPIDS é trabalhar a abordagem CCS, que a gente chama, né? Construcionista contextualizado e significativo, e a Ritinha, por exemplo, nos chegou e o gosto dela era romances, né? Então, mas ela não era alfabetizada, então tinha alguém que tinha que ler esses romances para ela. E, na verdade, era a pessoa que é tratada pela família, pela mãe, né, que acompanhava e fazia leitura. E ela sempre reclamava que as partes mais interessantes do romance a pessoa pulava, né? E aí o que a gente descobriu foi isso, que ela tinha um gosto por isso. E aí, é claro, o gosto pelo romance, né, era um motivo pelo qual a gente foi, então, fazendo o processo de alfabetização. E ela foi alfabetizada em um curto período de tempo, com a ideia de que ela pudesse escrever seu próprio romance, né? Então, depois de 4 ou 5 meses, ela já estava escrevendo, né? E com muita qualidade daquilo que, né? E ela até hoje ainda frequenta o CEPIDS, né? E a gente vai, é claro, né? No processo já passou o processo de alfabetização, né? Da inclusão dela na escola, etc. Mas e aí o que ela fez? Por que é o CCS? É o construcionismo contextualizado e significativo, que se consolidou para ela com o primeiro romance que ela escreveu, que foi publicado há uns 6, 7 anos atrás. Quer dizer, então ela construiu algo, um romance, que era de um contexto dela e de um significado para ela. Esse foi um dos casos, né? E é um caso, assim, um dos primeiros atendimentos que nós fizemos lá no CEPIDS, que a gente tem muito alegria de contar e de orgulho de contar. Outro caso é da Catiúcia, que era uma outra menina que ela teve problema de paralisia cerebral no nascimento, então ela só movia um dedo, né? E também chegou até nós, né, uma condição de que ela só movia um dedo, não falava, ela era cadeirante enfim, uma condição, né, física de uma pessoa que você, ao olhá-la, você diz, não, ela tem alguma deficiência intelectual. A surpresa foi que, na verdade, que ao mover só utilizando o dedo, a gente descobriu que ela poderia, ou tentamos fazer isso, que ela pudesse utilizar as tecnologias para, né, enfim, para usar o computador para alguma, né, para alguma atividade. E a gente foi trabalhando com ela, e ela foi alfabetizada também só com esse dedo,
Resumindo a história, né, ela foi alfabetizada, terminou o ensino médio com o uso desse recurso, quer dizer, e o mais impressionante de tudo isso, o mais fascinante de tudo isso é que a família achava que ela era uma pessoa com deficiência intelectual. Na verdade, ela não era. O cognitivo dela estava preservado. Ela teve uma paralisia cerebral no nascimento que comprometeu de uma forma motora a fala, quer dizer, né, ela era cadeirante, tinha um comprometimento físico, mas cognitivo não. Então, veja bem, e não falava. Então, a tecnologia permitiu que ela, né, por meio desse uso da tecnologia, que ela fosse alfabetizada e que ela pudesse se expressar. Isso gerou uma situação que eu também, a gente gosta de contar, é que um certo momento ela pediu que queria ter um celular, e a gente acabou comprando esse celular para ela, fazendo um plano para... Enfim, mas aí eu sempre gosto de citar esse exemplo, que aí a pessoa com deficiência, eu me senti que, na verdade, quem era a pessoa com deficiência era eu e não ela. Porque quando ela pediu o celular, eu perguntei, mas para que ela quer um celular se ela não fala? Né? A princípio, você fica imaginando. E a surpresa foi que, né, a minha esposa Elisa falou, não, vamos ver o que acontece. E a gente fez isso. E ela começou, naquela época, não tinha ainda o WhatsApp, era, acho que Orkut, algumas dessas tecnologias mais Facebook, antigas. Né? Não lembro agora exatamente, mas ela começou a usar o celular e se comunicar. Em uma semana, ela tinha uma rede de pessoas que ela estava em contato e tinha lá 7 namorados virtuais. E é interessante que ela dizia e deixava muito clara qual era a sua condição, né, física e tal. Mas tinha uns namorados virtuais. Isso gerou, inclusive, até uma certa discussão, mas você não pode gerar uma certa expectativa, né? E aí a gente fala, mas a inclusão também é deixar as pessoas, né? Até a possibilidade da frustração amorosa, né? Porque, de repente, você tem um namorado, mas, de repente, ele não quer mais namorar com você, você se frustra com qualquer outra pessoa. Isso foi uma coisa muito interessante do ponto de vista da inclusão, porque quando a gente está falando de inclusão, a gente está falando não só, né, da valorização das diferenças, né? Esse é o princípio fundamental da inclusão, valorizar as diferenças. Quando se fala assim, eu respeito, né, eu aceito, isso não é um verbo correto, entendeu, Giovanni André? Porque respeitar é um verbo de distância, entendeu? Eu respeito, tá ali, não é nada comigo, você entendeu? Agora, quando eu digo que eu valorizo essas diferenças, eu reconheço, por exemplo, no André, que ele tem uma determinada coisa importante que eu não tenho muitas vezes. Então, é a complementação. A inclusão é exatamente isso, valorizar o que as pessoas, nas pessoas, as diferenças que muitas vezes não estão relacionadas conosco. E elas nos complementam. E aí eu olho para o André e reconheço nele uma diferença, e ao reconhecer isso, eu dou valor social para ele. Então, eu estou falando da Catiúcia porque não só, né, do ponto de vista da gente poder fazer com que ela participe dos ambientes educacionais, que ela possa dialogar, né, conversar, as pessoas reconhecem nela, né, o seu valor social. Isso é exatamente a inclusão que a gente está falando, que é os 3 pilares, né, de acesso, de permanência e de participação. Não adianta você só dar acesso. Né? Acesso é relativamente fácil, né? Você tem rampa, banheiro acessível, né, elevador, essas coisas todas, né? Tecnologia assistiva para fazer audiodescrição e tal, mas permanência também é relativamente fácil, porque as pessoas podem estar na sala de aula, por exemplo, né, pessoas surdas, cegas, enfim, mas não necessariamente participam, né, e esse que é o grande objeto final da inclusão, é que todas possam também participar, dentro das suas habilidades, dentro das suas competências, e todos nós somos diferentes, nós não somos iguais. Então, esses 2 exemplos, acho que até me estendi um pouco para falar sobre esses 2 exemplos, mas existem outros tantos exemplos de sucesso, né? Mas esses foram 2 marcantes por exatamente a gente entender que inclusão é acreditar nas pessoas, é saber que elas têm as suas potencialidades, seus valores, e nunca ter essa visão capacitista, né, de que isso não é possível. Acreditar nas pessoas é o primeiro passo para a gente promover a inclusão.
Mas esses exemplos, eles trazem pra gente o desconhecimento, né? Do que a gente ainda não sabe. Não só a gente que tá na universidade, tá estudando, mas também as pessoas lá de fora, né? Que não sabem como que é, como o senhor disse no exemplo, do, da condição física da menina, estava relacionando também com a condição mental dela, sendo que uma Sim, coisa não tinha nada a ver com a outra. Exatamente. Então reflete muito esse desconhecimento. Uhum. Inclusive meu, vou ser bem sincero, porque eu tô aqui na Unesp, faço parte aqui do campus, e tinha o desconhecimento completo do CEPIDS, não sabia da existência dele, e isso que é o curso de licenciatura. O CEPIDS hoje, atualmente, por exemplo, nós não estamos só focados no aspecto do CEPIDS como um local de atendimento, mas o CEPIDS hoje tem atuações em outras vertentes. Por exemplo, com projetos de pesquisa, hoje nós temos parceiros internacionais. Hoje a gente coordena uma rede internacional de educação inclusiva, com países como a Inglaterra, Espanha, Portugal e Costa Rica. Nós temos um projeto de financiamento em execução, né, para desenvolvimento de tecnologia assistiva na perspectiva da inclusão. Então, a gente está desenvolvendo um gerador de websites acessível, ou seja, o que é isso? É um gerador, você, por exemplo, eu não tenho, não sei quanto a vocês, mas se eu tivesse que construir um site, eu não saberia, eu poderia até saber fazer usando aquelas ferramentas, mas não era acessível. Uhum. Vocês sabem, tem uma lei, né, embora essa lei nem sempre é cumprida, de que todos os sites precisam ter acessibilidade. Então, o que a gente está fazendo? O CEPIDS hoje está desenvolvendo um gerador de sites. Então, por exemplo, Giovana quer fazer um site, enfim, para alguma coisa, para o PET, do programa PET, ela vai usar esse projeto, vai ter uma versão beta agora, no início desse ano. Então, você constrói o seu site do PET, por exemplo, o sistema automaticamente vai fazer esse site ser acessível. Então, se você coloca, por exemplo, a logo do PET, se você não coloca a audiodescrição, uma inteligência artificial roda e vai colocar a audiodescrição. Por quê? Porque se tiver um cego que queira ver o site do PET, do projeto, ele vai ter a audiodescrição daquela imagem, do texto. Então, esse é um dos projetos que a gente está trabalhando agora. O outro projeto, que também vai junto com esse, é um sistema para construção de dicionários de língua de sinais. Por que eu falo só língua de sinais? Porque esse é um projeto com um parceiro da Costa Rica, que tem uma plataforma, que eles já começaram a desenvolver essa plataforma faz uns 5 anos, é um grande parceiro nosso, e eles estão construindo um dicionário de língua de sinais em Lesco, que é a língua de senhas de Costa Rica, e que nós estamos fazendo o mesmo para o Brasil. Nós estamos desenvolvendo, já temos aí umas 3.000, 4.000 sinais já cadastrados, mas alguém pode dizer assim, mas Cláudio, qual é a vantagem disso? Se tem, por exemplo, o Capovilla é um dicionário, né? Tem 3 volumes que tem todos 13.000 sinais em Libras, mas a questão é que existem áreas do conhecimento que não estão no Capovilla, que nós vamos atingir a quantidade de sinais do Capovilla e mais as áreas do conhecimento, que, por exemplo, uma pessoa surda na educação superior, ela tem dificuldade de ser incluída. Por quê? Porque ela, às vezes, depende do intérprete. Então, o intérprete nem sempre é uma pessoa que está disponível. O sistema que nós estamos desenvolvendo, que tem a participação do CEPIDS, é exatamente de ter um sistema por meio de um avatar que, então, se você tem um texto, né, ele traduz esse texto, né, em Libras. Mas aí o André vai perguntar assim, mas tudo bem, mas qual é a novidade disso? A novidade disso é que a grande maioria dos dicionários que estão disponíveis, eles são muito básicos. Então, por exemplo, se você for um estudante de medicina, né, eu estava até contando para vocês na conversa que nós tivemos antes, se você for um estudante de medicina, então o intérprete, por exemplo, quando fala de coração, numa disciplina de anatomia, pode traduzir como sendo isso. Isso aqui não é um sinal do órgão do coração. Na verdade, é assim. Ó. Então, o que um dicionário desse? E aí ele tem um pouco mais do que isso. Ele tem uma inteligência artificial que vai interpretar que aquele texto é um texto de medicina. Então, a hora que o avatar faz a tradução para uma pessoa surda, ele não vai traduzir o coração como um coração de afeto, mas um coração de órgão, porque ele sabe que é um texto.
Então vejam, a ideia é criar isso essa é uma coisa, e a gente está fazendo esse projeto também, e é um projeto de interesse, como eu falei, a gente tem parceiros na Inglaterra, na Espanha, então, em Portugal, então nós estamos construindo, a semana passada nós tivemos uma reunião com a Associação de Surdos de Portugal, para que eles se incorporem nesse projeto, para criar o dicionário de Libras, né? o dicionário de língua de sinais português. Aí vocês podem imaginar assim, mas eles falam português, é diferente. A língua de sinais portuguesa é completamente diferente da língua de sinais brasileira, por uma questão de contexto, porque língua de sinais é contextual. Então a gente está construindo esse dicionário, e a ideia é que ele vai permitir com que pessoas surdas possam... Então, existe uma certa resistência também com relação a avatares. Então, por exemplo, a comunidade surda no Brasil é um pouco resistente a avatar, mas a gente está trabalhando num sistema para que o avatar seja mais humanizado possível por meio de inteligência artificial. Vocês devem ter visto, estão criando inteligência artificial para simular o William Bonner falando, e a ideia é a mesma. Então esse é um projeto de pesquisa muito importante, além de um outro que a gente está desenvolvendo um app, um aplicativo, que esse é o que conecta tudo. Ele é um app que você, por exemplo, Giovana é a professora de química e está precisando falar, sei lá, um conceito de química orgânica, e tem um grupo de estudantes que tem uma pessoa, por exemplo, surda. Lá. Alguém já trabalhou química orgânica, né? E a ideia desse app é que você coloque assim, olha, eu estou precisando de ajuda nisso. Alguém no mundo vai poder te ouvir, ou te ler o que você está falando e poder te ajudar dentro de um repositório de práticas. Esse é um projeto que que o CEPIS está envolvido, é um projeto que vai assim, até outubro de 2026. A gente tem que terminá-lo, né? A gente conseguiu recurso, a Unesp está financiando esse projeto. Queria, aproveito, agradecer à universidade por isso, mas é um projeto muito importante, e a gente tem, como eu te falei, semana passada estávamos com a Associação de Surdos de Portugal, estão muito interessados nisso, porque aí vai numa vertente do CEPIDS não só de formação, como eu falei há pouco, de trabalhar com as pessoas, mas vai numa vertente de desenvolver tecnologia para ajudar o processo de inclusão. Então a gente está muito entusiasmado com esse projeto, porque e todo lugar que a gente vai, as pessoas ficam esperançosas, porque é um uso da tecnologia que viabiliza ou pode ajudar a inclusão de pessoas com deficiência, não só na educação superior, mas na educação básica, enfim, no mundo da educação. Dá pra ver que o CEPIDS é uma caixinha de surpresa, né? Porque você acha que só trabalha em algo muito nichado ali, mas não. Tá pra fora do Brasil, tá pra fora do estado, tá pra fora do Brasil, e o objetivo é expandir cada vez mais os projetos, pelo visto. Sim, o objetivo a gente está trabalhando nisso, e a rede que eu falei, essa rede internacional, a gente está cada vez mais agregando, por exemplo, que a gente não tinha agregando pessoas e cresce muito. E também tem um fator importante desse processo de crescimento nos últimos anos, é que a Unesp, aqui, a FCT, é sede de um programa, de um mestrado profissional em educação inclusiva, que é o PROFEI. Eu atualmente estou coordenador nacional, a Unesp é sede desse programa, com mais 22 universidades. E aí vocês podem pensar, mas o que isso tem a ver, né? Na verdade, esse programa é um programa de formação de professores de mestrado, onde esses mestrandos são obrigatoriamente, é uma condição, é um programa especial da CAPES. Então, esses mestrandos são, por exigência desse programa, são professores em efetivo exercício. Para eles serem estudantes do mestrado, eles têm que estar trabalhando em sala de aula. Entendeu? Então, assim, é um programa maravilhoso. Ele começou em 2020, a gente formou já 505 professores, e estamos com 1.000. A gente cresceu de uma forma exponencial esse programa. E aí, por que eu estou falando? Por que esse programa é importante para mim e para o CEPIDS? Porque nós temos aí hoje quase 1.000 mestrandos matriculados, que são professores em escolas, que são o nosso público para eles usarem as nossas tecnologias que a gente desenvolve, para que eles possam dialogar conosco, para que a gente possa entender quais são os desafios da escola, porque essa é uma das críticas que eu faço,
no sentido de que a universidade está muito distante, né, da escola, da educação básica. E o Profei faz esse link. Eu me alimento diariamente, né, dos nossos mestrandos que trazem as dificuldades, os desafios que eles enfrentam nas escolas, os sucessos, né, que eles porque, na verdade, é um processo de formação em serviço, ou seja, toda a dissertação de mestrado tem que ser obrigatoriamente um resultado que traga um benefício para a educação básica. Olha que coisa fantástica. Ou seja, você... É claro que essa é uma condição, então, ok, né? Então, esse é o ponto. Então, é uma garantia de que aquilo que você está fazendo de formação inicial, de formação continuada, porque é um mestrado, ele vai trazer benefícios para a escola. E isso tem gerado N resultados de impacto. A gente cresceu exponencialmente de 150 vagas quando nós começamos por ano, a gente passou aí sendo para 620 vagas anuais no mestrado. Nós começamos com 8 universidades, estamos com 23 universidades hoje credenciadas e devemos passar para quase 30 agora em 2026, porque vai também ao encontro de uma expectativa de que, por exemplo, no processo seletivo vocês podem passar, mas puxa, Cláudio, 620 vagas é muita vaga, né? Mas a gente tem 8.000 candidatos para essas vagas todo ano. Ano passado foi 8.983, esse ano foi um pouquinho menos, 8.023. É muito candidato para 600 e tantas vagas. Uhum. É claro, né? São as 23 universidades, não é a Unesp que oferece só 620, mas são as 23. Então, esse é um momento importante também, e é um projeto também nosso importante, porque faz com que a gente consiga trazer o know-how que o CEPID desenvolve para esse programa de mestrado, e é o último, assim, a gente está muito feliz com esse programa, porque o resultado, a gente está aguardando a avaliação quadrienal da CAPES, que é a avaliação da qualidade do programa, mas a gente teve agora, nesse segundo semestre, a notícia que o Profei vai estar concorrendo a um prêmio internacional, que é o Reimagine Education, que é um prêmio considerado o Oscar da educação no mundo. Ele é dado pela instituição QS, que é Quacquarelli Simons, que é uma das que faz os rankings das universidades, é considerado uma das rankings mais importantes do mundo, e o Profei é considerado um dos 10 programas mais inovadores na área de inclusão. Então, assim, estou contando um pouco dessa história para dizer que a gente está trabalhando bastante nesses projetos, e o CEPIDS tem, assim, quando eu falo do CEPIDS, eu falo, né, do grupo de professores, de estudantes que trabalham conosco, pesquisadores, não só aqui na Unesp, fora da Unesp, fora do Brasil, mas é, na verdade, um grupo de pessoas que estão focadas nessa ideia da inclusão. É muito legal, o senhor falou que são 600 e poucas vagas, mas tem 8.000 candidatos por vaga. É muito importante, principalmente, ver que realmente tem pessoas que querem fazer parte desse projeto, querem melhorar a sua qualificação para ajudar outras pessoas que precisam dessa ajuda. É muito legal isso aí. E qualquer aluno qualquer pessoa que tenha a graduação de licenciatura pode participar desse projeto, pode participar desse mestrado? Do mestrado, ele precisa ser professor da escola pública. Então, os candidatos, esses 8.000 candidatos a essas vagas são professores que trabalham na educação básica pública. A gente nem fala do privado, porque se a gente colocasse o privado, aumentaria muito mais, e a gente só da pública a gente já tem candidatos suficientes, né? É um número bem considerável. Bem considerável. Então, tem que ser professor da escola pública, não pode se afastar, tem que fazer o mestrado trabalhando, porque é exatamente isso que faz com que, né, vocês não têm ideia, é uma riqueza tão grande, né, de uma oportunidade tão grande da gente aprender, porque as coisas na escola, elas acontecem, né, são contextos diferenciados, são dificuldades também diferenciadas, não que sejam melhores ou piores que na universidade, mas a dificuldade da inclusão, ela também acontece aqui na universidade, como também acontece na escola. Eles passaram pelo processo de inclusão primeiro do que nós, porque a estatística das pessoas com deficiência, por exemplo, na educação básica, começaram, né, a partir de 2008, com o decreto, com a lei, né, com
com a política, né, da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, e aí foi crescendo, você imaginando que as pessoas vão participando da educação básica, depois, quando chegam, vão chegar na universidade, como estão chegando aqui, e ótimo que aconteça isso, porque é um marco de mudança, sem dúvida. Então, para participar do Profeis, sim, teria que ser professores da educação básica. Do CEPIDS, não. O CEPIDS está aberto aos estudantes, aos professores que queiram, né, trabalhar, né, conosco, e aprender, e nós também aprendermos com eles. É isso. Sobre o CEPIDS, né? O senhor falou que vocês... O objetivo de vocês é trazer o contexto para alfabetizar o aluno, para ensinar o aluno. Essa evolução do aluno é mais academicamente ou socialmente, ou os dois? O CEPID gosta de trabalhar com os dois, fazer com que o aluno saia de lá confiante para tanto ir na sala de aula quanto se enturmar com um grupo de amigos. Boa pergunta, Giovana. Na verdade, o que a gente está falando é de uma formação integral, totalizadora. Então, a gente está falando não só do ponto de vista cognitivo, mas do ponto de vista social, né? Dele poder fazer parte, né? A inclusão é isso, né? Você fazer parte e, como eu disse, quando você reconhece no outro o valor social dele, você faz com que ele esteja participante. Então, nós não focamos apenas a parte cognitiva ou da inclusão na escola. É claro que a educação, vocês sabem muito melhor, né, tanto quanto eu, mas a educação faz parte, né, é o meio pelo qual nós, né, nos tornamos, né, parte da sociedade, atuamos, né, somos um cidadão que tem a sua contribuição. Então a educação nos faz isso, né? Então a gente procura fazer com que essa pessoa participe, né? E quando eu não estou nem falando de acesso permanente, estou falando de participação, porque ela precisa aprender, né? E ela precisa, de uma certa forma, uma das coisas mais importantes que eu acho que a educação faz é fazer com que você realize seus sonhos, seus desejos, entendeu? Educação é isso, é fazer, não eu me preocupo um pouco, às vezes, porque às vezes as pessoas falam, né? Eu falo de novo do mestrado, do Profei, né? As pessoas, mas eu vou fazer o mestrado, eu vou sofrer muito, porque tem que estudar muito. Eu falei, depende, a gente faz aqui um mestrado que você faça com prazer, né? Construir sonhos, né? Educação é isso, você fazer com que as pessoas possam realizar seus sonhos, independente de quais sejam, não importa. Eu posso querer ser um médico, eu posso querer ser um advogado, ou enfim, quero ser um técnico sanitário, por exemplo. Eu não estou falando só de educação superior, estou falando de uma educação que realiza sonhos, e isso é muito importante. Então, é uma formação que a gente fala, né, era o sonho da Ritinha escrever um romance. Ela realiza o sonho dela por meio da educação, por meio da tecnologia, por meio daquilo que a gente desenvolve. Isso é o mais importante. E uma coisa fundamental, eu acho que eu até não falei isso, mas eu queria dizer isso por importante, que além de você reconhecer, né, valorizar as diferenças que eu falei há pouco, né, o importante é você, antes de mais nada, conhecer quem são essas pessoas, entendeu? Quais são os seus desejos, os seus sonhos. É praticamente impossível você fazer uma boa educação se você não conhece os seus estudantes, né? Então, saber o que... Né? E aí exatamente a riqueza. E é talvez a dificuldade hoje que a gente tem de fazer isso na educação, porque a gente vem de um modelo que não é nem fazer julgamento de valor ou culpabilizar, né? Achar um culpado para isso, mas a gente vem de um modelo de educação onde quanto mais homogêneo, né? Quanto mais Giovanni e André forem iguais, melhor para mim, professor, porque eu vou falar e eles vão entender, mas vocês não são iguais. E modelo de educação hoje, modelo de educação que nós acreditamos é exatamente das diferenças. Vocês não são iguais, e aí acontece uma coisa interessante. Eu nunca consigo ter, e nunca terei, um grupo de estudantes igual ao outro, do outro ano anterior. Então, é mais ou menos quando a gente fala, né? Dewey era um pesquisador da educação, que fala, não, mas quando se pergunta para um professor, quantos anos de experiência você tem em educação? Aí ele fala, eu tenho 20 anos de experiência. Aí você faz a outra pergunta que ele fazia. Bom, mas são 20 anos que você repete a mesma experiência ou são 20 anos que cada ano é diferente? Quando a gente está falando de inclusão, você se aproxima de cada ano ser diferente.
Porque uma hora eu posso ter um estudante autista, que eu preciso usar uma estratégia pedagógica diferente, o outro hora eu tenho um estudante cego, né? Eu falo isso para os alunos da pedagogia, como é que você vai fazer educação, né, de uma forma homogênea se você tem, por exemplo, um estudante cego e um surdo? Aí eles vão dizer, não, professor, mas tem que dar aula. Eu falei, mas a aula não é inclusiva, porque a aula você no sentido etimológico, alguém que fala e outro que escuta. Uhum. Como é que você tem um cego e um surdo? Ah, não, mas você faz Libras, tá, mas tudo bem, você faz Libras. E o cego que não enxerga o que você escreveu no quadro, o que você faz? Ah, eu tenho que fazer audiodescrição. Eu falei, bom, você vai fazer as duas coisas. Você vai falar do conteúdo, fazer Libras de audiodescrição. Aí eles falam, não, mas aí não dá, né? Eu falei, então, não dá, porque a aula não é inclusiva. Entendeu? A menos que você tenha estratégias que você consiga fazer esse trabalho. Isso a gente precisa, e aí, né, para concluir isso, o que eu desejo muito na universidade, que vocês que estão estudando, que a gente possa aprender a fazer isso, aprender a trabalhar com essas diferenças e reconhecer que essas diferenças são muito boas para a nossa profissão como professores, né? Uhum, com certeza. O senhor até falou, e se tiver um aluno surdo e um cego numa sala de aula, aí o professor tem que se desdobrar para dar atenção para os dois. Ou se não, algumas escolas, o que eles fazem? Pegam esses alunos, colocam em outra sala lá sozinho e deixa só um professor lá. Aí, além de falar, mas ele tá aprendendo academicamente, né? Vai ter um professor especificamente ali para ele, para ensinar tudo certinho. Mas e a inclusão social? Como que ele vai se sentir? Porque eu particularmente imagino que, me colocando na situação do aluno, eu imagino que eu me sentiria muito isolada, ficando só numa sala, só um professor me ensinando, porque outro professor ou a escola não consegue me colocar em outro ambiente com outros alunos para eu aprender junto com eles. Exatamente. E aí, Giovana, isso é uma coisa importante, porque você, ao isolar, você não só prejudica aquela pessoa, mas agora eu queria ter tempo para isso, mas falar do outro lado, você prejudica as outras pessoas. E eu vou explicar por que isso. No final de 2023, nós tivemos o professor Sean Bracken, que é um pesquisador inglês, muito conhecido na área de design universal para aprendizagem. Ele ficou aqui 20 dias no projeto do CapSprint, que eu coordenava um desses projetos. E um dia ele falou, eu queria muito conhecer uma escola brasileira pública. E a gente tem um projeto. Naquela época, em 2003, a gente tinha um BBID no Góes Brandão, que é uma escola aqui perto do campus aqui da Oeste 1. E ele foi visitar. E por Deus, aconteceu um negócio interessante, porque quando nós chegamos na escola, uma das salas tinha uma estudante autista, e quando ela estava em crise, ela não falava português. Ela só falava inglês. Aí alguém pergunta, mas como é que ela aprendeu inglês? Depois eu fui pesquisar, falar com a família. YouTube, ela tinha um hiperfoco e aprendeu inglês com YouTube falando. E aí, por uma bênção de Deus, quando nós chegamos naquela escola, na escola e na sala dessa menina, nós entramos, ela estava em crise. E o professor Chan, ele não fala português, ele só fala inglês. E ele falou, olha, aí a professora explicou, ela está em crise, ele sentou, pegou na mão dela e começou a conversar em inglês com ela. E uma coisa, tenho fotos disso, foi bem, bem emocionante até. E aí ele percebeu que ela estava fazendo uma atividade junto com os demais alunos, a mesma atividade. E aí ele ficou intrigado, aí ele falou, mas espera, por que ela está fazendo a mesma atividade? Aí a professora disse, olha, aqui, professora, a gente trabalha com isso que é um ambiente inclusivo. Ela participa de todas as atividades com os demais alunos. Aí ele fez assim, nossa, mas por que eles estão todos quietos, né? Aí ela aprende, professora, a gente aqui não ensina só o cognitivo, a gente ensina valores para essas crianças, de respeito, de poder entender a situação do outro, e a gente está formando pessoas, e não só o cognitivo. Por que eu estou te falando isso para vocês? Porque é o outro lado. Quando você, Joana, falar, eu isolo a pessoa e aquelas outras normais ficam numa boa, vamos dizer assim, eu estou, de certa forma, deixando de poder trazer uma realidade, uma formação de ser humano muito melhor do que no isolamento. Então, aquelas crianças, o professor Chan ficou impressionado. Ele falou, na Inglaterra eu não vejo isso. As pessoas são segregadas. Ela falou. Aqui no Brasil, uma escola pública, com todas as dificuldades de uma escola pública brasileira, como vocês sabem, fazendo um projeto de inclusão.
Ele falou que funciona, eles estão vivenciando isso. Eu falei, professor, aqui realmente os nossos pibidianos, que é, né, daqui da UFCT, fazem um trabalho com um grupo de professores que são fantásticos. Esse grupo de professor aqui, eles constroem um projeto de escola muito legal. Então, assim, esse é o ganho da inclusão. Você não é só o cognitivo que leva isso em conta, você está formando seres humanos, né? E tanto isso foi importante que na tarde, o professor Chan, tinha uma reunião com a Lindsay Jones, que é a CEO do CAST. O CAST é um centro de pesquisa nos Estados Unidos que fala sobre design universal aprendizagem, é o centro mais importante do mundo sobre isso. Ele tinha uma reunião, ele me convidou para essa reunião, ele perguntou se eu poderia, eu falei, posso, claro. Aí ele falou para a Lindsay Jones, que é uma das pessoas mais importantes nessa área, acabei de sair de uma escola brasileira com as condições pobres, né, de dificuldades, né, e eu vi a inclusão acontecendo. Por quê? Porque são pessoas que entendem o que é inclusão. Então eu estou falando isso porque eu fico até emocionado de falar isso, porque eu acredito muito nas pessoas. E o grupo de professores que ali estavam, o que ali estão naquela escola, é que fazem a diferença. Então, sua pergunta é fantástica, no sentido de que a gente pensa que isolar faz bem. Não é. A gente está fazendo mal para todo o conjunto dos seus alunos. É claro que precisamos aí, né, André, já vai precisar ter formação de professores. A gente está ainda tentando formar professores para essa perspectiva da inclusão, mas a gente não pode perder o foco. Muito se pensa que tem que ter precisa de recurso para formar um professor especializado em educação inclusiva. Mas também cabe ao professor querer essa formação, ter essa disponibilidade, essa força de vontade para ajudar os alunos. Isso é muito importante aqui. Exatamente. E isso se constrói com boa formação inicial e continuada. E acho que acho que uma perspectiva é que, se vocês pegarem as escolas de sucesso no mundo, são aquelas escolas que você tem um grupo de professores que trabalham juntos. A gente precisa quebrar a cultura de professor solitário. Uhum. André, sei lá, química, Giovana vai falar de física, e vocês têm a mesma turma, vocês não conversam. Não tem essa interação. Entendeu? E aí você tem o profissional do atendimento educacional especializado, aquele que entende de educação especial, porque são coisas distintas. Educação inclusiva, eu estou falando do professor da sala comum. Educação especial, eu estou falando do especialista, né, do atendimento educacional, que entende da deficiência. Essas coisas precisam, e por isso que funciona, e esse projeto no Góes-Brandão funciona, porque tem essa articulação, e a gente precisa quebrar essa cultura do professor solitário. A gente ainda na universidade, a gente é solitário, né? Depois a gente forma vocês para continuarem, acho que, sendo solitários, porque a gente fala que a gente tem que ser, como tem que ser, mas a gente na universidade não está fazendo como a gente diz que teria que ser na escola. Não sei se dá para entender. Uhum. Então existe um buraco, você fica muito distante. Então a gente precisa, e você falou muito bem, a gente precisa ter essa questão da formação dos professores, e eles precisam construir escolas. E o projeto de escola não quer dizer que seja igual para todos. A escola daqui da esquina pode ter um projeto de escola, a escola, sei lá, a 1 quilômetro de distância aqui da cidade pode ter um outro projeto. E aí eu, como pai, escolho onde eu quero colocar o meu filho, onde o projeto de escola bata mais no meu coração, de acho que meu filho vai ficar bem nessa escola. Isso é meio ainda distante, mas eu acho que esse é o foco que a gente precisa perseguir. Analisar bem o contexto, né? Ver o que é melhor, como o senhor falou, ver o que é melhor, o que eu, como mãe ou como pai, vejo que é melhor para o meu filho em algumas condições. Exato. Tem alguma consideração para falar? Para finalizar? Antes de finalizar? Não, acho que não. O senhor tem tempo ainda também, mas se o senhor quiser fazer alguma consideração, fazer algum comentário que o senhor acha importante para colocar no podcast? Para terminar, eu acho que eu queria agradecer, né? É importante entrar no projeto que se desenvolve, divulgar o que a universidade faz. Né, a gente precisa reconhecer na universidade, né, as pessoas que têm se esforçado para esse processo de inclusão, e não só os CEPIDs, mas, enfim, existe toda uma cultura, né, de mudança de cultura. Então eu acho que isso é importante destacar, e a gente está à disposição, o CEPID está à disposição para quem quiser participar. A gente tem
né, trabalhos de voluntários, às vezes a gente consegue uns projetos com bolsas, nem sempre a gente consegue isso, mas enfim, a gente toca a vida e é isso que é mais importante. Fica aberto o convite para ir visitar lá o CEPIDS, então. Fica aberto o convite. Obrigado, eu agradeço, vai ser um prazer. Você que está ouvindo, você que viu o nosso episódio, saiba que o CEPIDS está aberto à visitação e que é um lugar incrível. A Química teve uma visitação lá nessa equipe, né? Visitou o CEPIDS, a Jennifer, que apresentou o CEPIDS pra gente, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que encanta. Ensinou pra gente também alguns sinais de libras, né? De química, do átomo. Achei incrível esse negócio. Eu tenho um sinal de coisas que é o casinho que toca no... Esse é o meu sinal. Te deram um sinal? Eu acho dado incrível. pela comunidade. Esse sinal só pode ser dado pela comunidade surda, né? Então, eles me deram esse sinal, que é a letra K, tocando no rosto. Eu tinha uma mancha, agora a mancha desapareceu. Eu tô ficando velho, desaparece a mancha, mas enfim, mas continua sendo o K tocando no rosto. E foi dado exatamente por uma pessoa da comunidade surda, né? E isso é uma riqueza fantástica. Você, né? Eu vi você falando, né, da CEPIDS lá, a gente vai aprendendo muitas coisas, né? Então, isso vai fazer com que a gente construa uma sociedade muito mais interessante, olhar para o outro, entender que o outro tem sonhos diferentes do seu, né, habilidades, competências diferentes, quer dizer, isso faz a riqueza do ser humano, né, e não a homogeneização, todo mundo ser igual, né, às vezes falar, eu gosto dele porque ele pensa igual a mim, eu falei, não tá errado, tem que pensar um pouco diferente, não é? Porque se é igual a você, ele não te agrega nada. Você concorda comigo? Você, Giovana e André, se vocês pensam igual, vocês vão ficar falando, um vai enaltecer o outro, mas ninguém vai crescer. Então, essa perspectiva da inclusão é essa perspectiva da diferença que faz a gente crescer. O diferente faz a gente crescer. É exatamente o contrário do que a sociedade... não, aquele ele não vai atrapalhar a formação do meu filho. Não, é uma bobagem. A diferença vai fazer o seu filho ficar um ser humano melhor, porque ele vai reconhecer que ele não é o igual que faz ele melhor, é o diferente que faz ele melhor, entendeu? É isso, obrigado. Imagina, a gente que agradece muito, é uma honra ter tu aqui para fazer esse episódio com a gente no podcast, falar principalmente sobre o CEPIDS e os projetos que ele tem a oferecer, assim como todos os outros tópicos que a gente falou aqui nesse episódio. Queria agradecer mais uma vez a sua presença. Okay. Sim, obrigado. É isso, para você que assistiu até aqui, muito obrigada mais uma vez por ter acompanhado o nosso podcast e até o próximo episódio.